Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós vamos entrar no módulo 10, Morfologia, parte 4, quarto módulo que a gente está falando de morfologia, as classes de palavras, né? E aqui a gente vai começar a falar de conjunção. Então, para iniciar, conjunção é a palavra invariável, ou seja, a conjunção não varia, não vai para o plural, não vai para o singular, não tem feminino, não tem modo, não, conjunção é invariável, é uma das 4 classes de palavras da língua portuguesa que são invariáveis, a saber, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, são as 4 classes invariáveis. Então, elas vão ligar os termos orações, tá? Ela liga orações, a única que vai ligar orações, ou palavras da mesma oração, estabelecendo relações de sentido entre elas, função das conjunções. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, tá? Nunca precisei de José de Alencar ou Joaquim Manuel de Macedo, apenas porque minha avó, mocinha, já havia chorado, como vocês nem imaginam, faz inventura total, e a outra conjunção, de modo que todo esse sentimento, todo este meu brasileirismo, o brasileiríssimo sentimento eu vim receber por herança analfabeticamente no texto do Mário Quintana, tá? De modo que o eu, porque, ou como conjunções aí, tá bom? Então, para a gente falar de conjunção, a definição, o porquê ou de modo que, são chamadas conjunções. Tá? Para a gente falar de conjunção, a gente tem que entender que existem 2 modelos de conjunção. Primeiro, as conjunções elas podem ser coordenativas ou subordinativas, tá? Nessa videoaula a gente vai centrar nas conjunções coordenativas e vai falar sobre a uma subordinativa só. Então, vamos lá. As conjunções coordenativas, elas vão ligar palavras ou orações de mesmo valor ou função, ou seja, ligam orações independentes, uma independente da outra, tá? Orações independentes no seu contexto. As conjunções subordinativas, elas vão se inserir entre uma oração e outra, estabelecendo entre elas relações de dependência, ou seja, elas ligam orações dependentes. O que isso quer dizer? Nas conjunções subordinativas, ou a oração subsequente, se eu separar e deixar ela sozinha, ela não vai ter sentido. Ela só tem o seu sentido se eu ler o todo, a oração principal e a oração subsequente, que vai ser a oração subordinada. A coordenada não, eu consigo compreender as 2 orações. Olha, um exemplo eu acho que fica mais fácil. Vou começar aqui com as orações coordenadas, tá? Então, os valores das orações coordenadas. As aditivas, como primeiro. Elas servem para ligar 2 termos ou 2 orações de mesmo valor sintático, estabelecendo entre eles uma ideia de adição, de soma. Mais simples, tá? As principais conjunções, o e, o nem ou o e não, o que não só com alguma coisa no meio, mas também, tá? Então, não respondeu as minhas cartas, nem me telefonou. Observem o seguinte, se eu separar as 2 orações, olha, ele não respondeu as minhas cartas, tem sentido completo. E se eu colocar só, não me telefonou, também tem sentido completo. Essa oração, essas 2 orações, elas isoladas têm sentido completo. Se eu olhar só essa oração aqui, ela tem sentido. Se eu olhar só essa outra oração aqui, ela também tem sentido. As 2 orações têm sentido completo. Por isso que a gente diz que elas são coordenadas e por isso que essa conjunção que está ligando as 2, ela é uma conjunção coordenativa. Ela está ligando orações coordenadas, certo? Então, a segundo exemplo são as adversativas, tá? Elas vão ligar 2 termos ou orações e estabelecem relação de oposição, uma ideia que é oposta à outra, contraste ou ressalva. As principais conjunções são mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, e o e. Professor, mas o e não está lá em adição também? Tá, mas esse e aqui é o e quando ele tem um valor de mais. Como é que eu vou saber, professor? Eu vou olhar e vou ler o contexto. Se uma ideia for oposta à outra, esse e é um e adversativo. Então, a mulher chamou imediatamente o médico.
Se a mulher chama imediatamente o médico, você espera que ela seja atendida rápido, não é? Então ocorre uma quebra de expectativa, um contrário quando fala, porém não foi atendida. De novo, se eu colocar só a mulher, chamou imediatamente o médico, tem sentido completo. Se eu colocar só a mulher não foi atendida, também tem sentido completo. Percebeu? As duas orações elas são independentes uma da outra. Então aqui a adversativa, uma ideia oposta à outra. A aditiva, uma ideia se soma à outra. Também as alternativas, tá? Elas vão ligar palavras orações estabelecendo uma relação de separação ou exclusão. Como assim separação ou exclusão? Vou ter que olhar o contexto também, tá? Quando eu falo de separação, pode ser uma ideia que alterna, tá? Então, ora falava tranquilamente, ora falava exaltadamente. Um momento falava uma coisa, no outro momento falava outra. Aí você tem uma ideia de alternância. A exclusão é diferente. Na exclusão, só um dos dois elementos consegue. Fala assim, Brasil ou Argentina sediará a Copa do Mundo de 2050. Então, ou o Brasil ou a Argentina, os dois não podem. Ou é um ou é outro. Tá ok? Então vamos lá. O mecânico, ora desaparafusava o motor do carro, uma hora ele estava desaparafusando, ora juntava as outras peças. Então, alternando entre um e outro, a ideia de alternância, tá bom? A 4 são as conclusivas, tá? Então, as conclusivas, elas introduzem uma oração com relação de conclusão em relação a que foi expresso anteriormente. Então, você vai ter o logo, o pois, no meio ou no fim da oração, ele vai estar entre vírgulas, tá bom? O portanto, o consequente, por isso e o assim. Então, meu irmão estudou muito o ano inteiro, logo deve ir bem nos concursos. Ou seja, aqui você tem a causa e aqui você tem a consequência. Pega bem isso, ó. Quando a gente fala de conclusiva, eu estou falando da causa primeiro, da consequência depois. Causa, consequência, conclusiva. Agora vamos ver a explicativa, que é a última. A explicativa ela vai ligar duas orações, de modo que a segunda explica a primeira. Se a segunda está explicando a primeira, ela está dando o motivo, ela está dando a causa, correto? Então eu tenho a relação trocada. Vá rápido, pois já está começando a chover. Eu tenho primeiro a consequência, ele vai rápido. Depois vem a causa, está começando a chover. Então quando eu tenho consequência, causa, ela é explicativa. Quando eu tenho causa, consequência, ela é conclusiva. Perceberam? Então quando eu tenho consequência, causa, explicativa. Quando é causa, consequência, conclusiva. Então, para pegar aí, são 3 As, aditiva, adversativa e alternativa, conclusiva e explicativa. Essas são as 5 conjunções coordenativas, ou seja, que vão introduzir, vão ligar orações coordenadas com sentido independente. Tá? As conjunções subordinativas, elas vamos dividir em duas. Primeiras conjunções integrantes, elas não têm um valor semântico, tá? Um sentido, ou as adverbiais, aí você vai ter um sentido para cada uma delas, tá? As integrantes são as conjunções que e se, quando ligam orações que completam gramaticalmente o sentido da outra. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês? Ó, se eu ler essa oração aqui, ela está independente. Se eu ler essa aqui outra aqui, ela não está independente. Olha o que acontece aqui, ela está independente também. Mas olha o que acontece aqui. Acredito. Você percebe que esse termo aqui, ele completa esse sentido da oração principal? Acredito. Esse aqui está sozinho, não tem um acredito. Você poderia, no contexto, até entender como ela completa. Mas agora, se eu pegar aqui a oração principal e retirar, ó, se eu falar que ele terá sucesso em Paris, o que ele terá sucesso em Paris não faz sentido. Conseguiram entender? O sentido da oração toda só é possível, o sentido dessa frase só é possível quando eu analiso as duas orações. Então, ela vai funcionar, essa oração aqui, como um complemento dessa outra. Essa conjunção é que está ligando as duas orações, a oração principal e a oração subordinada. Mais para frente a gente vai ver que essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas isso aí é um pouco mais para frente, vocês vão ver
que esse complemento aqui ele exerce uma função sintática de objeto direto, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro, tá? A gente vai continuar falando das conjunções adverbiais, a gente vai falar da polissemia das conjunções, vai falar do assíndeto e do polissíndeto, tá bom? Um grande abraço, até lá.